Shalom. Eu vou fazer mais um comentário sobre o original aramaico. Porque todos os discípulos, o Hanan, Matitiarro, Marcos, eles eram pessoas simples e falavam o aramaico. Mateus, ele escreveu seu livro direcionado aos judeus, na língua aramaica. Isso é confirmado por todos os pais da igreja e também por manuscrito do Código Carburos, onde o Calefão fala que ele escreveu em aramaico, e o Código Carburos é do século XI, mas ele pertence ao seu próprio Calefão, que é uma cópia mais ou menos do ano 165. Então, para mim que lê aramaico, essa mentirada que as pessoas falam por aí, isso não existe. Ah, mas se eles escreveram aramaico, por que eles estão traduzindo para o seu dialeto? Na verdade, quem lê aramaico sabe que não está traduzindo. E simplesmente, nem a palavra tradução não aparece. Quando aparece Demeticlaria ou Demeticrá, está dizendo assim que lá, tal lugar, ele chama de Gólgota, mas também chama de Gakpita. Porque o dialeto que nem eu expliquei, mas não tem nenhuma palavra estrangeira, grega, sendo traduzida. Então, que a palavra tradução no aramaico é Targum, no siríaco é Targam, quase idêntico o aramaico de Jerusalém. Então aqui vamos lá para vocês verem como é que é interessante, né? Em Mateus, a palavra que eles falam que é entendido como Gólgota, e que é chamado também de Gárpita, lá no texto, ela vem por último. E aqui ela já vem para a primeira. Por exemplo, quer ver? Vou mostrar para vocês. Veja aqui, ó. O Atal, Lesuktikta, Demeticria, Garguta, Rai, Demeti Pachak, Gargapta. Então, olha aqui para vocês verem aqui, ó. E ele foi levado para um lugar que é chamado de Gólgota e que também é chamado de Gargapta. Não tem nada de traduzido. Simplesmente é porque cada um pertence à língua, que não está traduzindo nada. A palavra Targam, que significa tradução em siríaco, não aparece aqui. Pachaka é tipo de uma maneira simples, tipo assim, os 4 níveis da Torá. O qual é o primeiro nível? O Passat, depois vem o Remetz, Midrash, Sod. Então, quer dizer, isso aqui de uma maneira simples também é chamado de Gargapta. É isso que o texto está dizendo, não está traduzindo nada. Portanto, aqui eu já mostrei no outro vídeo, o antigo siríaco só fala o tal, Leatra, Demeticrá, Garguta. Então aqui só fala assim, ele foi levado para um lugar chamado Gólgota. E aqui, como eu falei aqui, ó, veja aqui que agora a primeira palavra que eles traduzem, que eles falam primeiro, no texto ali, já é o outro nome, que é traduzido por último. Veja aqui para vocês verem onde tá. Aqui, ó. Isso. Aqui, ó. Kad, Shakil, que AP, Lesudika, Demeticria, e ó, Gargapta, que em hebraico, Din, Met, Amare, Gargota. Então está dizendo aqui que em hebraico é Gólgota, mas a palavra Gargapta, já no outro texto ali, não fala que ela não é hebraica, tá vendo? Ó, aqui está dizendo que essa palavra é hebraica ou aramaica, não fala, mas ambas as duas são aramaico. Aí vem que as idiotas
Mas se está falando para o judeu, para que você está traduzindo palavra? Então, presta atenção nisso aqui. Está traduzindo alguma palavra grega para a língua aramaica? Ambas as duas são aramaica. Ambas as duas. Como aqui no verso 19, o próprio tradutor aqui, ele dá uma explicada aqui, da Peshitta que traduziu para a língua holandesa. Agora eu vou ler, mas vamos lá. Cade, Shema, Din, Pilatos, Hadê, Melta, Apeque, Le Ishua Labari, U Iterreb Ali Bekim, Bezukita, Demeticria, Retzipta, Dekifa, Ebraít Din, Demeti Amali, Gargapta. Aí eu te pergunto, aqui está dizendo, né? Então Pilatos ouviu aquela palavra e trouxe ele para o pavimento de pedra, que é chamado de Retzipta, né? Dekifa, que em hebraico que eles falam Gargapta. Ambas as duas palavras são aramaico. Então, por que a Peshitta faz isso? É porque se tem duas palavras numa região, então eles vai e faz a tradução para quem tiver em qualquer lugar dessa região compreender o texto que está no aramaico. Simplesmente isso que faz. Portanto, veja bem. Vamos pegar aqui para vocês verem. O comentário, tanto que é interessante. Mas é o que eu sempre falei, que ó, pavimento de pedra em aramaico é Retzipta. É aqui porque traduziu como se fosse o F, porque o P ele tem hora que ele é lido com som de F. Mas Gargapta também é aramaico. A primeira palavra é o aramaico falado na parte sul da Palestina naquela época. E a segunda palavra é o aramaico da parte norte da Palestina. É que eu falo sobre dialeto local e pronúncia de locais, que é muito comum. Então, não existe nada. Agora, o que é que acontece? Algumas palavras de regionais fez com que os judeus confundissem que o Mashiach estava chamando por Elias. Justamente por isso, porque a palavra Eliarro, naquela época, já usava muito pronunciado da forma curta, encurtado, Eliá. Porque aqui no nosso português fala Elias, mas na língua aramaica não tem a letra S no final do nome, é Elia. Por isso que quando ele disse Eli lamana sabactana, porque permitisse que essa tradução, porque me abandonaste, ser uma idiotice, uma burrada. Por quê? Porque o Mashiach falou que quando ele fosse crucificado, fosse preso, todos os discípulos, todo mundo ia deixar ele só, mas jamais ele ficaria, porque o Pai não o abandonaria. Aí depois vem uma merda de uma tradução aí, tabajara vagabunda, dizendo porque meu Deus me desamparaste. Ou seja, coloca uma contradição às próprias palavras do Mashiach. Então são traduções vagabundas que levam as pessoas a utilizar uma merda dessa para defender que o Mashiach não era a manifestação do Eterno, e colocando ele simplesmente como um homem. Então veja aqui por aqui, para vocês verem, vamos lá. O Lepai, Techá, Shaim, Kem, Yeshua, Begalá, Ramá, Ue Amar, Il Lamana, Sabactano. Então, para você ver aqui, né, que não está traduzindo nada. Em Mateus não faz essa tradução. Outros evangelhos sim que faz, igual no caso de Marcos faz. Mas aí, beleza. Aí, quando você vem aqui no Antigo Ciríaco, Polipecesto, e está aqui, ó, Ube Techá, Shain, Kem, Ishua Begolá Rabá, Ue Amar, Eli Lamana Sabactano. Então o Mashiach falou Eli, porque esse Antigo Ciríaco ele é mais antigo. Então aqui ele está registrando a palavra que era falado na região do Mashiach. Já a Peshitta aqui já utilizou o que era falado já na região de Jerusalém. Mas ambos, todas elas existem. Mas ainda tem uma terceira forma ainda. Existe Il Lamana Sabactana, Eli Lamana Sabactana, Alahi Lamana Sabactana. Todas as três palavras são todas aramaicas. Aí, portanto, você pode observar que Anashim, Din,
Man, Hanuni, De Caiman, Awa, Taman Cad, Ishmael, Amarin, Awa, Hanan, Elia, Cra. Então, muitos daqueles homens que estavam ali ouviram ele chamando por Elias. Então, eles entenderam que ele estava chamando o profeta Elias. Por quê? Porque realmente o Mashiach estava falando que está aqui no Polipecês. Eli, que é bem próximo. Só não tem a letra A, que é Elia. Então, como viu eu falando Eli, pensou, está chamando pelo profeta Elias, né? E quando você vem aqui no Evangelho de Marcos, aí é que dá a outra forma que eu falei, tá vendo, ó? E, ó. Veja bem, que é onde eles vão e traduz. Não está traduzindo, está utilizando outra forma. E, ó, o BT Shaim, que é Yeshua, Begolá, Ramá, Ue Amar, Il Lamana, Sabactan, de Iterhun, Etin, Alahi, Lamana, Sabactan. Então, quando chegou na hora nona, que é a terceira do nosso dia, correspondendo aqui às 15 horas, o Mashiach em alta voz exclamou: Por que permitiste? Il Lamana, Sabactana. Que também pode ser Alahi, Lamana, Sabactana. Aqui não está usando a palavra Targum, está usando a palavra do verbo it, que pode ser também, não está traduzindo nada. Aí quando você vem nessas Bíblias suas, aí você vem cá e lê isso aqui, ó. E na hora nona, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é interpretado ou traduzido na sua Bíblia: meu Deus, por que abandonaste? A palavra abandonaste, isso é uma idiotice. O Lanza aqui, ele acompanha o texto grego como se estivesse traduzindo, mas não é traduzindo, é que pode ser dito também, para isso foi guardado. Pelo menos ele fala assim que para isso ele foi deixado, para aquele momento, mas não abandonado, né? Que a palavra abandonar, a palavra spak, ela significa deixar, permitir. É você permitir, deixar, não no sentido que você deixou uma coisa porque você abandonou, não. Mas o significado é permitido. É do nome spak, que aqui vem a palavra spakana porque ela está com proposição, com o verbo da segunda pessoa. Então, esses textos, eu gosto de fazer isso aqui para tirar essas ideias idiotas que as pessoas querem ensinar e falar assim: não, mas se tá, não existe. Não existe. O único lugar que fala tradução, e assim não tem nada traduzido, é em Atos, onde fala que o nome daquele mágico, no aramaico diz que é Bar Shuma, no grego diz que é Bar Yesous, que traduzido significa Elimas, que é uma mentira. Tanto o aramaico como o grego, as pessoas que não têm conhecimento, o grego ainda é pior. O aramaico, para a gente que entende, compreende. Agora o grego ainda mente mais ainda. Mas isso aí eu vou fazer um vídeo depois para isso. Shalom, Laritra Ot.